Uma das maiores competições de dança aconteceu lá no começo de abril em Tampa, na Flórida, o IAUT American Grand Prix, e eu queria fazer algumas reflexões, principalmente em relação às competições do mundo da dança. Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a este canal. E se você gosta de assuntos como preparação física, reviews, dicas de como fazer uma boa aula e tudo que tem a ver com relação à dança, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo fresquinho. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que esse vídeo ele é de caráter reflexivo. Eu não estou aqui para ditar regras de nada, eu nem sou jurada de festival, mas eu queria fazer algumas reflexões que eu acho que poderia contribuir bastante, principalmente para você que está em período de desenvolvimento profissional dentro da dança. Então vamos lá? Primeira categoria que eu gostaria de dividir com vocês em relação à idade. Então tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês, principalmente em relação às categorias do festival. Dentro do IAGP, a gente tem lá os pré-competitivos, os júniors, os sêniors e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que principalmente a categoria sênior, ela é uma categoria que ela difere muito entre as pessoas. Então, por exemplo, você tem lá um menino de 14 anos competindo junto com um menino de 18, ou sei lá, às vezes até um menino de 16 mesmo querendo competir com outro menino de 19. E quando a gente pensa em maturação, e eu digo realmente desenvolvimento humano, essas são idades que elas são muito divergentes. Então é óbvio, né, que o menino de 19 tem muito mais chances do que o menino de 16, mesmo que o menino de 16 seja tão bom tecnicamente. Por quê? Porque existe uma questão de maturação, tanto na questão física, de musculatura e tudo mais, quanto a maturação psicológica também, porque às vezes o menino mais velho, uma menina mais velha, ela tem um pouco mais de controle dos movimentos, ela já sabe o que funciona para o corpo dela, coisa que às vezes uma menina muito pequenininha entre aspas, né? Uma menina muito nova possa estar perdendo. Mas a gente sabe também que dentro da dança, né, nem sempre a pessoa mais velha é realmente uma pessoa sensacional. Mas eu acho que poderia ter até uma subdivisão dessa categoria sênior, colocando ali as pessoas de 16, 17 no máximo e deixando as de 18 competirem junto com as pessoas de 18. Eu acho que isso fica um pouco complexo, né? Porque você coloca pessoas com desenvolvimentos muito diferentes. Segunda coisa que eu queria falar com vocês em relação à idade, que foi o que me deixou extremamente preocupada, foi em relação aos personagens. Eu tentei ir atrás do regulamento, né? Eu confesso que eu não fui procurar com tanto afinco, porque alguns festivais eles colocam uma lista, né, de variações que você pode levar. Só que eu achei que as meninas do Júnior, elas estavam competindo com variações muito maduras. Não no sentido físico, mas no sentido da personagem. Então, quando você vê uma menininha de 11 anos fazendo uma Esmeralda, fazendo um Don Quixote, ou até mesmo uma Satanella, me preocupa no sentido da arte em si, porque elas são competentes o suficiente para fazer aquelas variações. Gente, tinha menina ali que estava muito boa. Mas eu acho complicado porque como é que você vai colocar, por exemplo, uma menina de 11 anos para fazer uma variação de Satanella em que ela precise expressar como que é estar no inferno, fazendo coisas que na idade dela ela nem sonha. Então eu acho isso um pouco complexo, né? Eu acho que se existem variações... Lógico, gente, também não vou falar que toda criança de 11 anos tem que fazer princesas, toda menina tem que fazer uma camponesa, não é isso. Mas eu acho que existe uma coisa da personagem, e eu acho que o teatro tem muito disso, de você colocar as pessoas aonde ela consegue ter uma experiência pessoal também. Então, como que você vai colocar uma menininha
para fazer uma quitre que é toda quente, como é que ela vai saber isso? Como é que ela vai conseguir expressar o artístico? O artístico, e fique bem claro, o artístico, porque o técnico elas dominam super. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia refletir um pouco mais em relação a essa preocupação mesmo com os balés de repertório. E como eu falei também da questão especificamente masculina. As meninas, elas têm um salto de desenvolvimento muito, principalmente na menarca, que fica ali entre 10, 13 anos. Lógico que tem pessoas que menstruam antes, lógico que tem meninas que menstruam depois, mas isso é muito relativo também da pessoa. Só que quando a menina menstrua, apesar de ter essas alterações físicas, não fica tão gritante quanto os meninos, por exemplo. Então, quando você pega um menino de 14 anos que ainda não teve aquele pico de hormônio mesmo, de testosterona, e aí você pega um menino de 16 que já está extremamente todo fortinho, tem uma diferença física ali evidente. Então, o menino novinho, ele vai fazer todos os passos, mas você percebe que falta o tônus, você percebe que fica diferente a entrega. E não é uma questão negativa, eu acho que é uma questão reflexiva, que se for pra gente analisar as pessoas, que a gente analise de forma igualitária. Então, às vezes, tem um menininho super lindo, maravilhoso, mais mirradinho, e ele compete com aquele homenzão, que já tá ali com 19 anos, já fez um monte de coisa, já dançou, e já tem tônus e faz... Então fica um pouco complexo. Acho que a gente precisa refletir um pouco mais, principalmente os jurados, principalmente a banca avaliativa, precisa rever essas situações para que a gente não tenha nenhuma injustiça e não acabe com os sonhos das outras pessoas, porque quando a gente lida com criança e com pré-adolescente, eu fico extremamente mexida, porque às vezes um pequeno comentário que você fala pode afetar a carreira daquela pessoa e ela tá no começo da carreira. Então eu acho um pouco complexo quando a gente fala dessas coisas. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, né, segunda categoria, digamos assim, é em relação às aulas. Para quem não sabe, o IAGP ele é transmitido ao longo da semana inteira, então a gente vai encontrar todas as noites competitivas, todas as aulas, dependendo de como você estiver assistindo e tal, você consegue pegar alguns ensaios e tudo é transmitido aqui no YouTube pelo canal oficial do IAGP, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E você consegue acompanhar durante a semana inteira. Então eu fiquei praticamente uma semana inteira maratonando todas as noites competitivas, do pré, do júnior, do sênior, do PADD, do não sei o quê. A única coisa que eu não consegui ver foi a questão dos contemporâneos. Porque normalmente as de contemporâneo eram junto com as de clássico e eles davam prioridade para fazer a transmissão de quem era de clássico. Mas eu consegui assistir algumas aulas e eu queria comentar algumas coisinhas para vocês em relação às aulas lá no IAGP. A gente sabe que esse tipo de competição é elite. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Então ali é a galera top, do top, do top, do muito top. Mas, quando eu olhei algumas coisas, principalmente das aulas, eu fiquei refletindo sobre os professores daquelas pessoas. É claro que o nível técnico subiu bastante, né, em relação a quando eu era mais nova, por exemplo. Mas eu reparei também que existem algumas coisas técnicas básicas que tem muita gente que está deixando a desejar. Então, uma das coisas que ficou mais gritante para mim, e inclusive eu fiz até o conteúdo nas outras redes falando, né, e o pessoal tipo, ficou com isso muito marcado na cabeça, que é em relação ao calcanhar no chão. Eu sei que tem escolas, tal, que às vezes você precisa, né, e tal, como, enfim. Mas técnica é técnica, gente. Se você não coloca o seu calcanhar no chão para você pegar impulso correto, um bom plié, além do seu tendão chorar, fica suja a parte técnica.
Mãos, por exemplo. Tinha gente que fazia algumas mãos estranhas, alguns braços estranhos, que não condizia com o nível técnico da pessoa. Então, assim, do que adianta a pessoa estar girando 5 piruetas se ela tinha algumas sujeirinhas técnicas, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar de reflexão, principalmente para os professores. Qualidade ainda é primordial dentro da dança, gente. Quantidade é legal, mas os bons bailarinos, os bailarinos de companhia, eles são limpos, eles são concisos no que eles fazem. Então não adianta você querer colocar a perna na orelha, não adianta você querer fazer lá todos os balonês de pas classique colocando a perna aqui se você não coloca o bendito do calcanhar no chão. Isso, além de te lesionar, pode te dar sérios problemas até com relação a contrato, né? Porque eles vão olhar assim e falar, ah lá, nem consegue colocar o calcanhar no chão. E outro ponto também, que é uma coisa assim muito pessoal também, mas que eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Comenta aí, o que vocês preferem? Você prefere uma pessoa que gire 5 piruetas e é isso? Ou você gosta de uma pessoa que faça 2 e continua tudo na música? Mas assim, é diferente quando a pessoa não espera e ela faz uma coisa extraordinária. Agora, teve um caso que eu vi de uma das meninas da variação, que eu não esqueço até hoje, que foi a menina fazendo a diagonal de Arlequinate. Beleza, a gente tem a sequência base da variação de Arlequinate. Só que a menina saía da música para fazer a preparação da pirueta no tempo dela e terminava a pirueta fora da música, e aí ficava uma confusão mental que, beleza, no final ela conseguia se ajustar. Mas um dos critérios não é musicalidade? Então eu, particularmente, fiquei um pouco incomodada de ver que as pessoas estão priorizando a técnica ao invés de priorizar o tempo da música. Eu não sei o que está acontecendo. Comenta aí o que você acha. Vamos trazer essa reflexão. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está em um momento de formação de público, um momento de formação de bailarinos, e às vezes contar até 8 não é só contar até 8. A questão de você ouvir a música tem coisas que a gente não coloca na música, gente. Isso é uma... até joguei uma dica aqui no ar no meio do vídeo. Tem coisas que não é só no 7 e 8. Tem coisas que você vai ouvir na música. Então, se você está ensaiando uma coreografia, se você está ensaiando uma variação, coloca ela no fone de ouvido e ouve cada instrumento da música. E depois coloca cada passo em cada instrumento da música. Isso vai mudar muito, muito. E vai ajudar demais também quando vocês forem ensaiar, e vocês vão provavelmente ficar mais familiarizados com as contagens. Porém, depois de tudo isso que eu falei, o que eu acho muito interessante dessas competições é que a gente pode aprender muita coisa com elas também. Então, assim, não é só crítica destrutiva aqui, gente. Vamos para as críticas construtivas também. Falando por mim, eu nunca participei do IAGP, nunca fui para essas competições mais profissionais, né, digamos assim, nessas competições mais vistas, né, pelo mercado da dança. Então, eu não sou parâmetro para avaliar principalmente essas questões de comparação. Mas eu acho que é interessante a gente pegar essas informações e a gente levar para a nossa aula. Então, por exemplo, durante o IAGP, eu comecei a observar muito a questão de como que as pessoas pegavam as passagens, para onde elas olhavam para fazer cada coisa, até porque você começa a assistir a mesma variação várias vezes. Então você pensa, o que uma teve de diferente da outra? O que essa fez melhor do que a outra, que eu posso levar isso para minha vida? Então, eu observei muito também o tamanho das quartas para girar pirueta, porque a minha é mais curtinha. Então, será que uma quarta mais aberta te ajuda a girar mais? E tal.
passagens de glissade, qual que era a impulsão que a pessoa tinha para fazer um glissade para ativar e um glissade mais para deslocar. Tinham muitas coisinhas interessantes que dá para você trazer para sua aula, mas sem aquele caráter comparativo negativo. Então assim, eu já fiz isso muito, principalmente quando eu era mais nova, de olhar a menina e falar assim, ai nossa, olha, ela gira 3 piruetas, ai, nunca vou girar 3 piruetas. Olha, tá vendo? Ela tem um arabesque lá no coque. Nossa, eu nunca vou ter arabesque no coque. Ai, que coisa. Não, tem coisas que você consegue ver, que você pode perceber. Dinâmicas que você pode levar pra você, sabe? Então eu acho que isso é muito legal de quando a gente assiste um evento como esse. Sempre trazer o que há de bom. Nunca se comparar em relação ao outro, sabe? Então, se por um acaso você ficou depressivo de assistir o IAGP, ou se por um acaso você saiu com aquela sensação de que, meu Deus, ano que vem eu vou estar girando 30 piruetas igual fulana, leva o que é interessante para você, o que vai agregar na sua técnica. Porque também a gente não pode ficar se comparando. Foi o que eu falei, a gente tem que também sonhar, mas a gente também tem que colocar a nossa realidade. Tem pessoas ali que já nasceram com facilidades técnicas. Tem pessoas ali que já nasceram com tônus. Tem pessoas ali que... Enfim, essa coisa de talento até é um pouco complexa, mas tem gente ali que já nasceu pronta. E a gente que precisa de mais trabalho, a gente tem que olhar com inspiração, mas ao mesmo tempo se colocar no lugar e ver que o nosso trabalho vai ser um pouco mais lento em comparação a essas pessoas, mas que a gente também consegue chegar lá. E lembrando mais uma vez, esse vídeo é de caráter reflexivo, eu não estou julgando ninguém, eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém, quem sou eu para falar essas coisas, mas eu acho que a gente pode levar esse tipo de coisa para um campo reflexivo, para a sala de aula, para a gente discutir, para a gente fazer com que a dança de fato evolua, para não ficar todo ano a gente falando assim, ai nossa, são sempre as mesmas pessoas que vão para essas competições. Por que então são essas mesmas pessoas que vão para as competições? O que elas têm que a gente não tem? E o que a gente pode aprender isso com elas? E aí, o que vocês acharam dos pontos que eu levantei? Vocês concordam? Vocês discordam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se você assistiu o IAGP, o que você achou dos bolsistas, dos ganhadores e tudo mais. E se você gosta de vídeos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem review, tem dica, tem vlog meu dançando, vlog meu em sala de aula, eventos e tudo mais. Joinville tá chegando, eu vou para lá todos os dias da feira, então já se inscreve para fazer a cobertura completa do maior festival de dança do mundo. E é isso, fique agora com imagens inéditas de react meu assistindo a noite de gala do IAGP. Confere aí, um beijo e até semana que vem. Já enrolou. Mais um entrando aí com uma mão de fora, pra perceber que no outro braço, né? Mas esse figurino dele ficou Anterior, horrível. o braço Mas o figurino não é esquerdo. Ai, essa flexão. Realmente, pose de herói. Não, pose de herói não. Tá bom, pose de herói. Pose de Hércules, é diferente. Tá bom. Ele fez quase um salto carpado. Combo ali, Você fala dos carpados? O Carpados fez um real carpado ali. carpado ali, ó, sem e tal. Ele se preparou com o pé Pelo próprio eixo ali, só que... Foi mandado Pra embora. colocar as proporções erradas. Olha, ali. olha. Eu acho tão satisfatório quando você faz a quinta. Oi, menina, tudo bom? Virou 1, 2, 3. Você viu? caras. Nossa! Cara, que bonito! Nossa, o pulso da perna de trás. Olha, nossa! Como o professor falou, vai te abrir a perna sobre isso. Olha a velocidade do ser. Ai, que bonito, que bonito! Cara,
Tava. Depois que ele viu que ele fez a diagonal bem, Ó, Ele arrasou.